9 meses com Maria. Salve Maria Santíssima. Salve a Rainha do céu, da terra e dos nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós acolhemos a todos vocês para mais um dia da nossa novena. Para mais um dia juntos com Maria, nós continuarmos neste caminho, né? Nesse caminho que nos leva até o Natal, que nos leva a meditar, né? Cada dia um pouquinho da gravidez de Maria, de imaginarmos, né? Tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela viveu, tudo que foi acontecendo durante todo esse tempo, né? É claro que o livro que nós meditamos, que é, né, esse livro aqui, 9 meses com Maria, ele não é algo verídico, né? Ele é algo inspirado. É verídico, claro, mas foi inspirado, né? Não que tudo que esteja aqui foi o que verdadeiramente aconteceu. Mas é somente para a gente ter, assim, meditações, né? Para que a gente possa meditar a vida de Maria, para que a gente possa meditar tudo aquilo que foi acontecendo com ela, né? Para a gente ter uma noção daquilo que foi acontecendo durante todo esse período, tudo que ela foi vivendo e que, né, vem muito a calhar para as nossas vidas. Muitas vezes quando lemos, né, o diário, a gente pode colocar isso dentro da nossa realidade, né? Dentro daquilo que nós estamos vivendo. Então, indiferente, né, se o que está aqui não condiz exatamente com os fatos que a gente sabe, mais vale, né, mais vale a gente trazer isso como ensinamento para as nossas vidas, do que ser apenas mais um, né, questionando, criticando e não fazendo nada, não vivendo e, né, continuar sempre naquela mesmice, na nossa criancice. Então, meus irmãos, é isso, né? São 9 meses, 9 meses de uma gestação que Maria teve, né, a graça de carregar nosso Senhor Jesus Cristo, mas que ela também proporciona para nós, né? O padre Luiz Erlim, que foi quem escreveu esse livro, eu tenho certeza que a maior das intenções dele foi verdadeiramente trazer essa intimidade, né? Para que nós possamos ter também uma intimidade maior com Maria. Gestar também dentro de nós esse amor mariano, né? E a cada dia mais conhecer, né, essa mãe que nos acolhe, que nos socorre, que leva, né, todas as nossas intenções, todos os nossos pedidos até o seu filho. Afinal de contas, ela é a mãe de Jesus, né? Ela é a nossa mãe. Então, meus irmãos, que a gente não seja mais um, né? Mais um que apenas escuta para poder criticar, para poder ter alguma coisa, né, para apontar, mas que a gente traga isso para a nossa realidade, que a gente traga isso para a nossa vida, que os ensinamentos, né, que a gente possa acolher os ensinamentos, porque todos nós temos a aprender, mas com certeza todos nós também temos algo a ensinar, por menor que seja, né, por menor que seja. Muitas vezes a gente fica pensando que o que eu vou falar, o que eu vou fazer, né? Eu mesma, quando me foi proposto estar aqui com vocês, eu pensei, meu Deus, 9 meses é muita coisa. O que eu vou falar, gente? 9 meses falando, né? Mas todos os dias Nossa Senhora tem vindo em meu auxílio, tem vindo em meu socorro, né? Tem dias que não é possível estar aqui com vocês. E diferente, né, dos outros conteúdos da missão, eu não tenho alguém para me substituir quando eu não posso. Então é eu e eu, né? Mas Deus tem me dado a graça, Nossa Senhora tem me auxiliado, né?
e na medida do nosso, às vezes impossível, nós estamos aqui, né? Cumprindo aquilo que o próprio Deus nos coloca. Porque se Deus coloca alguma coisa para você, se Deus coloca um sonho no teu coração, né? Se você é chamado, se você tem um chamado, é porque Deus já pensou nisso antes para você, né? E às vezes a gente fica com medo, a gente se assusta e às vezes a gente até recusa, né? Mas creia. Creia que se você tem um chamado, creia que se você recebeu, né, um convite, creia que Deus já está te capacitando e que Ele vai te auxiliar, que Ele vai te dar forças, que o Espírito Santo vem agir em você, tá? Então, é isso, meus irmãos, né? Muita alegria em estar aqui com vocês. Nós acolhemos a todos vocês, acolhemos todos os seus pedidos, né? E que Nossa Senhora já possa vir trazendo para o nosso coração o consolo, que Nossa Senhora possa vir trazendo, né, para nós todas as bênçãos do céu, que através das suas mãos nós possamos ser agraciados pelo amor de Jesus. Amém? Então, vamos nos colocando na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, clamando sobre nós a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus irmãos, hoje já estamos aí então no dia 6 de agosto, né? Quinta-feira eucarística. Se você tiver a oportunidade, né, de visitar Jesus hoje, Ele está esperando por você, né? Então, tirar um tempinho do nosso dia para ir lá, nem que seja para dizer, né, eis-me aqui, Senhor. Então, dia 6 de agosto, nós vamos meditar o Salmo 4 e o versículo 3. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? E Nossa Senhora vem falar com nós hoje. Ana pronunciou esta prece, que dividido em duas partes. Exulta o meu coração no Senhor. Ele se eleva à minha força. A minha boca desafia os meus adversários. Porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe. Por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganharem o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá à luz a estéril, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. Essa passagem nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Na dor, confie. Na confiança, espere. E na esperança, ame. Que lindo, né, meus irmãos? Na dor, confie. Na confiança, espere. E na esperança, ame. Essa é a palavra meditativa do dia de hoje, né? Então, nós lemos aqui
aqui em cima, essa passagem de 1 Samuel, capítulo 2, ele é o cântico de Ana. Então, Ana, né, que... Nossa, Ana é uma mulher, assim, extraordinária, né? Ana é uma mulher, assim, que tem muito, muito a nos ensinar sobre perseverar na nossa fé, sobre perseverar nas nossas orações e acreditar, né, meus irmãos? Acreditar que Deus pode tudo. Deus sabe tudo, né? Porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, ela disse. Ana, então, como vocês sabem, ela era casada com Eucana. São os nomes, assim, difíceis de lembrar, né? Então, vamos ver. Ana era casada com Eucana. E Eucana também tinha uma segunda mulher, né? Que naquela época era permitido. Então, ele tinha uma segunda mulher, que era a Fenena, se não me engano. Fenena. E a Fenena, ela era insuportável, né? Ela era uma mulher insuportável. Eu só vou dar uma lembradinha aqui, porque como a gente não fez ontem, então só para vocês, né, a gente lembrar, para chegar até aqui. E aí o que acontecia? A Fenena tinha filhos com Eucana. E a Ana, que era a mulher que Eucana amava, ela era a querida dele, né? Ele tinha, então, a Ana e a Fenena, mas ele amava verdadeiramente a Ana, que era estéril. Tanto que, numa das passagens, né? Então, quando a Fenena humilhava demais a Ana, ela humilhava, ela falava as coisas, né? Porque ela tinha filhos e Ana era estéril. Então, ela era muito humilhada pela Fenena. E quando acontecia essas coisas, ela se entristecia demais, ela parava de comer, ela parava de falar, ela se trancava no quarto. E em uma dessas passagens, Eucana falou para ela, né? Mas Ana, por que você fica tão triste? Né? Não sou eu, né? Eu não sou o suficiente para te suprir, eu te dou tudo que você quer, né? Por que você fica triste? Tipo, para ele não fazia importância se ela tinha ou se ela não tinha filhos. Porque ele amava ela, independente de qualquer coisa, né? Mas ela queria esse filho, né? Até mesmo para parar, né, as humilhações que ela sofria. E num dia desses de desespero, ela foi até o templo, e lá no templo, ela começa a chorar desesperadamente, ela chora, ela se derrama aos pés do Senhor e ela começa a conversar com Deus. E ela diz, né? Ela diz para nosso Deus assim, ó, que era para o Senhor se dignar olhar para a aflição de vossa serva, para que Deus lembrasse dela, que ela estava ali, né? Ela estava ali clamando, ela estava ali se humilhando na presença do Senhor. E tinha ali o profeta Eli, o sacerdote Eli, e ele viu que ela estava lá, mas ela só mexia os lábios, ela não soltava a voz, né? Tudo essa oração ela estava fazendo dentro do coração dela. Então ela ficava só mexendo os lábios e conversando com Deus, mas internamente. E o sacerdote achou que ela estava bêbada, né? Achou que ela estava bêbada ali. E aí ele falou assim, ó, vai para casa curar, né, essa tua embriaguez aí, e aí depois a gente conversa. E ela disse para Deus, né, o Senhor sabe que eu não tô bêbada. O Senhor sabe que eu não estou embriagada. Eu estou aqui atrás do meu milagre. Eu preciso da ação do Senhor na minha vida, né? Eu preciso de Jesus. E meus irmãos, às vezes, a única coisa que a gente precisa é fazer isso. É esquecer tudo o resto. Todos aqueles que estão à nossa volta, né, muitas vezes nos julgando,
muitas vezes apontando o dedo, né, para nós, nos intimidando muitas vezes. Mas a gente precisa esquecer tudo isso e olhar para a cruz, olhar para o nosso Deus e se derramar, assim como Ana fez. Assim como Ana fez. Então, ela disse para Deus: não se esqueça da tua serva, não se esqueça de mim que estou aqui, né, implorando para você ajuda. Me ajude, Jesus. Me conceda essa graça. Só que Ana, daí ela faz uma promessa, né? Que se então o Senhor desse para ela um filho varão, ela consagraria ele, ela ia entregar ele ao Senhor. Ela foi para casa e ela ficou grávida, né? Ela ficou grávida então de Samuel. E então quando chega aqui, nessa parte aqui, né, da 1 Samuel capítulo 2, é porque chegou o dia dela entregar Samuel no templo, né, aos cuidados do sacerdote Eli. Então, quando ela desmamou Samuel, ela foi lá e entregou seu filho, né, porque o Senhor cumpriu, né, ouviu a oração dela, mas ela tinha feito uma promessa para Deus. E ela foi lá cumprir, né, aquilo que ela tinha prometido. E nesse capítulo 2, ela faz um cântico, né, ao nosso Senhor Jesus, agradecendo e mostrando, né, para nós tudo aquilo que o Senhor fez na vida dela. Que ela estava humilhada, ela estava sem esperança, ela estava sofrendo, né? E Deus a elevou, né? Deus honrou Ana. Deus honrou a oração de Ana. Deus honrou a perseverança dela. Então, meus irmãos, não importa o que nós estivemos passando, o que nós estamos passando hoje. Talvez hoje o dia acordou assim, um tanto quanto estranho, né? Está aí meio perdido, não sabe o que vai fazer, não sabe que caminho que você vai seguir. Talvez você perdeu alguém muito importante para você. Algum relacionamento acabou. Eu não sei. Eu não sei o que é que está acontecendo com você. Mas Deus, que tudo sabe. Deus sabe o que está passando no teu coração. Deus sabe o que você está sentindo agora. E Deus envia a mãe dele para acolher todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições. Mas Deus nos pede algo em troca. Deus escuta e Deus concede, né? Deus escuta a nossa oração e Deus concede para nós. Se isso for para nosso bem, se isso for para nossa santificação, Deus concede. Mas Deus pede que nós acreditemos nele. Que nós tenhamos esperança em Deus. Que a gente reconheça, né, que nas demoras de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, a Bíblia não diz quanto tempo Ana orou, quanto tempo Ana ainda esperou depois do tempo, depois que ela, né, foi lá e se derramou aos pés de Jesus. Mas ela recebeu o seu milagre. Porque nesse cântico, nessa história de Ana, diz assim, ó, que é lá em 1 Samuel, lá em 1 Samuel também, diz assim: quando Ana saiu do templo, a face dela era diferente. Ela saiu de lá diferente. Por quê, meus irmãos? Porque já não era mais ela.
porque ela já tinha se derramado, ela já tinha se entregado, ela já tinha confiado tudo a Deus. Então o Espírito Santo já tinha tomado conta de Ana, porque ela se abriu para a graça, porque ela se derramou, né? Porque Ana abriu o seu coração de verdade para Jesus. Então, quando ela sai do templo, ela já sai diferente. Porque o próprio Deus diz para mim e para você: pedis crendo que já recebeu. E essa é a diferença. Ana acreditou. E o milagre aconteceu. Né? E o milagre aconteceu na vida dela. E talvez, meus irmãos, o que está faltando para mim e para você é verdadeiramente acreditar. Acreditar que Deus, que tudo sabe, que tudo pode. Acreditar que sim, que não importa o quanto que esteja sofrido, quanto que esteja dolorido, quanto que seja impossível para mim e para você, mas para Deus não, nada é impossível. Ele pode fazer o impossível na minha vida e na tua vida. Mas a gente precisa acreditar. A gente precisa perseverar. Precisa se derramar aos pés de Jesus. Né? E isso são coisas que a gente não faz. A gente não faz. A gente busca a solução dos nossos problemas em tantos lugares. Buscamos tantas soluções, né? Soluções imediatas. Porque nós temos pressa. Mas Deus não tem pressa. Deus é perfeito. E no tempo dele as coisas vão agindo. E mesmo que demore, meus irmãos, mesmo que demore, Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando. Às vezes, essa demora é o tempo que Deus precisa para trabalhar essa graça em nós. Porque muitas vezes a gente pede coisas para Deus que nós não estamos preparados para receber. Ainda. Então o Senhor vai preparando o nosso coração, Ele vai preparando a nossa vida para que o dia que a nossa graça chegue, o dia que o nosso milagre aconteça, nós possamos estar verdadeiramente preparados. E assim como Ana, ir agradecer a Deus. Né? Louvar e agradecer a Deus. Mas, nesse processo, né? Na dor confie, na confiança espere e na esperança ame. Ame o teu processo. Ame a demora de Deus. Ame tudo isso que você está passando. Por mais doloroso que seja, meu Deus, Vanessa, como é que eu vou amar, né? Se eu estou passando uma doença terrível, estou tendo dores terríveis. Deus sabe de tudo, meus irmãos. Ofereça o teu sacrifício. Ofereça as tuas dores. Ofereça. Dê um novo sentido para tudo aquilo que você está vivendo. Mas um sentido em Deus. Coloque para Deus. Peça, né? Peça para Nossa Senhora vir te auxiliar nesse processo. Te auxiliar em tudo isso que você vem passando. E ela vem. Ela vem. Ela já está aqui. Ela já está aqui. Mas é preciso que a gente se abra para a graça. É preciso que a gente confie. É preciso que a gente espere e é preciso que a gente ame. Para que tudo na nossa vida aconteça de forma que a gente depois possa louvar e agradecer a Deus. E mesmo que as coisas não saiam do jeito que eu e você esperamos, mas é do jeito que Deus, é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus espera, né? Então, meus irmãos, que a gente possa, né, hoje meditar. Se vocês puderem, né, vão lá no livro de Samuel, 1 Samuel, leiam a história de Ana, sabe? Vão até mesmo na internet, né?
tem um tempinho ali, vá lá, procure lá. É uma história linda. Uma história linda e que nos ensina muito. E muito obrigada, né, por você estar aqui perseverando junto comigo, junto com a Missão Divino Amor. Nós somos felizes em ter vocês aqui conosco. Eu quero pedir também para que você possa compartilhar dessa live, envie para todos os teus amigos, envie para todos os teus contatos, envie, né, para aquela pessoa quem talvez hoje acordou meio desanimado, que acordou meio, né, não sei o que vai ser de mim hoje, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Então, vamos fazer a oração da gravidez de Maria. O livro, Cláudia, é esse aqui, ó. 9 meses com Maria. É esse livro aqui que a gente medita. Então, se vocês quiserem adquirir, é muito interessante, sabe? É muito interessante. Todos os dias a gente tem, então, uma meditação, todos os dias a gente tem uma palavra, né? Para que a gente possa se apoiar nela, para que a gente possa estar cada dia mais perto de Deus, né? Tendo esses exemplos de pessoas que nos fazem acreditar, né? Que sim, que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Então, vamos fazer a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante. Também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E nesta novena, em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Qual é, meu irmão, a graça que você precisa? Qual que é o teu impossível de hoje? Qual que é aquele pedido aquela intenção, né, que se traz lá no fundo do teu coração? Que só você e Deus sabe. Aquela graça que há tempo você está esperando. Abre o teu coração para Deus. Né? Peça a intercessão da Nossa Senhora. E ela vai te escutar. Ela vai levar o teu pedido até nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor escuta tudo. Ele sabe de tudo. E na hora certa, Ele vai conceder a tua graça. Mas o que você não pode é desanimar. Né? A gente tem que perseverar. E pedir a graça, né, do Espírito Santo que ilumine os nossos pedidos, ilumine os nossos pensamentos, para que a gente peça, né, aquilo que verdadeiramente é necessário para nós, para o nosso bem viver. Amém? Façamos as nossas intenções. E rezemos juntos. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Louvado seja Deus pelo teu sim de hoje. Louvado seja Deus pela sua vida, né? Louvado seja Deus por esse amor que nos reúne, né? O amor de Maria, e que tanto faz nas nossas vidas, né? Maria, ela é a ponte, né, entre nós e Jesus. Maria é aquela que leva diretamente lá no coração de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que pela intercessão da nossa Virgem Maria nós possamos ser guiados, protegidos, libertos de todos os males, de todas as maldições, de tudo aquilo, né, que nos afasta da graça de Deus. Amém? Nós estivemos reunidos, permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero fazer um convite muito especial para você, tá? Logo mais às 13 horas, tá? 13 horas nós estaremos ao vivo aqui junto com vocês, direto lá da capela da Missão Divino Amor. Nós vamos rezar as 1000 Ave Marias, tá? Ai, Vânia, mas eu não consigo ficar ali, né? Liga lá o teu celular, deixa lá, né? Para você ir ouvindo. O que você conseguir rezar, meu irmão, Deus tá vendo. Deus tá vendo. Nossa Senhora acolhe, né? A gente sabe que não é possível todo mundo, né, parar para rezar, mas o que vale é a nossa intenção. Então, nós esperamos vocês a partir das 13 horas e vamos juntos rezar, né? Clamar a nossa mãe, a nossa mãezinha do céu, né, que tanto nos ama, e que ela possa interceder por todos nós, né, por todos nós. Então, 13 horas, 1000 Ave Marias. Amanhã, 6h45, terço de São José, e com a graça de Deus, 10 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente para o nosso encontro diário, né? Fiquemos em paz, tenhamos um santo dia.